Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus se faça presente em nossos corações, hoje e sempre. Hoje, mais uma doutrinária em nossa casa, hoje leve, grupo de estudos da doutrina espírita, Eurípides Barçanufo, e temos a presença do nosso irmão, nosso companheiro espírita, trabalhador da Seara do Cristo, nosso amigo Valdir Bonfim, o qual eu convido para sentar aqui, já prestes a sua fala. E vamos nos preparar para fazermos a nossa prece inicial, orando a prece que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, à medida em que soubermos perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Eu convido o nosso irmão Valdir com o tema que vai trazer para nós essa noite a parábola dos talentos. Para você, meu irmão, as melhores vibrações. E você tem até 8h10, 8h15, para você trazer esse tema para a nossa reflexão. Queridos irmãos em Cristo, boa noite. Boa noite. Que a paz do Divino Mestre Jesus nos envolva de sempre. Que assim seja. Que nossos amigos espirituais possam nos intuir no sentido de que possamos entender tudo aquilo que vai ser conversado nessa noite. Salientando que usar o microfone e a câmera não é um dos meus talentos, tá? Eu vou aqui me esforçar. Do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, não se pode amar, servir a Deus e a Mamon. Parábola dos talentos. O Senhor age como um homem que, devendo fazer uma longa viagem para fora do país, chamou seus servidores e lhes colocou nas mãos seus bens, e tendo dado 5 talentos a um, 2 a outro e 1 a outro, segundo a capacidade diferente de cada um. Ou partido. Aquele, pois, que tinha recebido 5 talentos, foi-se embora, negociou com seu dinheiro e ganhou 5 outros. Aquele que havia recebido 2, ganhou da mesma forma outros 2 talentos. Mas aquele que não havia recebido senão 1, foi cavar na terra e o escondeu o dinheiro do Senhor. Muito tempo depois, o senhor desses servidores, tendo retornado, pediu-lhes a conta. E aquele que havia recebido 5 talentos, veio-lhes apresentar 5 outros, dizendo-lhes: Senhor, me haveis colocado 5 talentos nas mãos. Eis aqui 5 outros que ganhei. O Senhor lhe respondeu: Bom e fiel servidor, porque fosse fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do vosso Senhor. Aquele que havia recebido 2 talentos, veio logo apresentar a ele, dizendo-lhes: Senhor, me haveis colocado 2 talentos nas mãos. Eis aqui 2 outros que ganhei. Seus 2 talentos nas mãos e 2 que ganhei. Seu senhor respondeu: Bom e fiel servidor, porque foste fiel em pouca coisa, eu vos estabelecerei sobre muitas outras. Entrai no gozo do Senhor. Aquele que não havia recebido senão 1 talento, veio em seguida e me disse: Senhor, sei que sois um homem duro, que ceifais onde não haveis semeado, e colheis onde nada haveis empregado. Por isso, como eu temia, escondi vosso talento na terra. Ele o restitui o que é vosso. Mas Senhor lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, sabes que sei quando não semeei, e que colho onde nada empreguei. Deveis, pois, colocar meu dinheiro nas mãos dos banqueiros, a
a fim de que no meu retorno eu retirasse com tudo o que era meu. Que se tire, pois, o talento que tem, e dê-lhe aquele que tem 10 talentos. Porquanto dar-se-á a todos aqueles que já têm, e eles serão acumulados de bem. Mas, para aquele que não tem, tirar-se-á-lhes mesmo o que pareça ter, e que se lance esse servidor inútil nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus, capítulo 15, versículo 14 a 30. Aproveitando esse parábola, né? Diz que Jesus falava por palavras, porque muita coisa na época, muita coisa daquele povo não teria condição de entender o que Jesus queria trazer para nós. Então, muita coisa foi dita em palavra. Mas o que é parábola? Narrativa curta e alegórica, trazendo uma transmissão, trazendo uma lição simples, que é uma lição evangélica ou uma lição moral. Isso é parábola. Talento, na verdade, o que é talento? Talento era uma moeda greco-romana da época. Mas quando nós lemos, eu acredito que todos vocês aqui que são espíritas, né, devem fazer o evangelho lá. E em algum momento passou por essa leitura. E de que maneira que nós entendemos essa leitura parábola dos talentos? De que maneira nós podemos trazer para a nossa atualidade esta parábola? O que é que Jesus quis dizer com isso? Porque Kardec, no capítulo 16, ele coloca essa parábola, essa tema, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon como Deus superior, questão espiritual, e Mamon como se fosse a caracterização dos bens, vamos dizer, material, tudo que é ligado ao que é material, tudo que é ligado a dinheiro, tudo que está diferentemente daquilo que está ligado a Deus. É como nós entendemos bem, falamos que não se pode servir a Deus a Mamon. É mais fácil um rico e um pobre entrar no reino do rico, entrar no reino do céu. É mais difícil o rico entrar no reino do céu do que um camelo passar por agulha. Salientamos que camelo era uma linha daquela época. E muitas coisas não conseguimos entender. Tá? Então, o que vem a ser essa parábola do talento? E de que maneira, né, nós podemos trazer para a nossa atualidade? Digamos assim, se entregasse para Oswaldo ou para Crécio, não é que é Oswaldo quem é Crécio aqui? Que é Oswaldo? Quem é Crécio? Ou Crécia? Oswaldo. Entregasse para Oswaldo a importância grande de dinheiro. Oswaldo, segura esse dinheiro aí, que eu vou fazer uma viagem, no retorno eu quero que você me restitui. Faça uma restituição, claro, uma restituição, se eu estou deixando como investimento, eu vou querer um retorno que me seja maior do que aquilo que eu deixei, né? E aí o Oswaldo pega essa importância, né, e desenvolve, faz algumas negociações e consegue fazer com que ele entenda, ganhe muito, sobressaia indiferentemente daquilo que eu tinha deixado para ele. E passa para a Luciene. Quem é a Luciene? Aí passa para a Luciene uma importância menor. Luciene, essa importância que eu estou deixando, você significa um talento, né, mas seria uma importância financeira. Faz isso aqui para mim, deixa agora, quando eu voltar eu quero um retorno, eu quero uma prestação de contas daquilo que eu deixei com você. Claro, quando se fala em prestação de contas, não se fala em investimento, se sobreentende que quer ter lucratividade, que quer fazer com que aquilo cresça, que tenha um ganho maior. E aí o CN preguiçosamente, né, pega aquela importância e deixa ela guardada, esperando que ele renda por si só. Por quê? Com medo do investimento, com medo de investir, com medo de dar um passo à frente, buscando fazer com que aquilo faça progredir, crescer, evoluir. Então nós vamos lembrar mais que nós somos criados sempre ignorantes, né? Condenado à evolução. E quando Cristo fala aqui, na verdade, porque quando ele diz se assemelha, né, se assemelha ao Senhor, o que ele quer dizer? O Senhor age como homem, que devendo fazer uma viagem, o Senhor age como homem. E de que maneira que o Senhor, que aqui se refere a Deus, age conosco com relação a esses talentos? Quais são esses talentos que Deus dá para nós? E de que maneira nós estamos usando esses talentos? Oswaldo, Célia, como está usando os talentos que Deus deixou para ti? Aí você pode falar, porque quando nós falamos de talentos, vamos lembrar o seguinte: podemos ter os talentos materiais, os talentos espirituais, talvez os talentos físicos ou corporais.
Porque tudo que Deus talento é tudo aquilo que Deus dá para nós, para que nós possamos desenvolver, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos crescer, sabendo que nós somos espíritos reencarnantes, espírito de mutação. Então, Deus nos dá essas oportunidades, e é como ele diz, comparando-se ao Senhor. O Senhor faz que nem Deus traz para nós. Deus nos dá todo tipo de talento. Não é o talento de cantar, não é o talento de atuar, mas são muitos talentos. Essa questão do talento vai muito mais do que nós podemos imaginar. Porque muitas pessoas acreditam, até nós brasileiros, colocando em determinadas situações, que nós não podíamos fazer nada e até dizemos, poxa, eu gostaria de ajudar o CEG, né? CEG, né? GEDEB. Eu gostaria de ajudar o GEDEB, mas eu não tenho condições materiais financeiras para ajudar o GEDEB. De que maneira eu faço? Como eu posso fazer? Porque na parábola aqui fica mais ou menos, claro para nós que ele só está se referindo a questões materiais. Mas como ele se compara ao Senhor, não são as questões materiais. É toda a oportunidade que nós temos, que nós podemos usar os nossos talentos. Porque se você não tem dinheiro, você tem como ajudar, você tem como pôr em prática, você tem como desenvolver os seus talentos. Porque estamos passando num processo, né? Somos espíritos reencarnantes. E essa conta que nós vamos ter que prestar hoje, amanhã ou depois. Tem uma passagem que Jesus diz assim: que fizeste dos filhos que vos confiaste? O que é que nós fazemos com aqueles que vêm para o nosso ser familiar, para nós conduzirmos à perfeição? Claro, não uma perfeição plena, uma perfeição relativa, mas para nós conduzirmos aqueles espíritos que nós escolhemos, né, para que fossem os nossos filhos. E quando nós usamos os nossos talentos nesse momento para que conduzir essas crianças, para conduzir a nossa família, para conduzir aqueles que estão ao nosso lado. Quando ele fala aqui, foi dado a 5, 2 e 1. Existe uma diferenciação em valores, existe uma diferenciação em talentos, que ele diz, cada um conforme a sua capacidade. Por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe a capacidade de cada um. Ele vai dar um fardo mais pesado do que aquele que possamos carregar. Então, quando ele dá 5 para 1, ele sabe que aquele cidadão, aquele espírito que está aqui, ele sabe que nós somos capazes, temos a capacidade de fazer e desenvolver, temos a capacidade de evoluir, temos a capacidade de crescer. Quando ele dá 2, é porque a capacidade daquele é para 2. E quando ele dá 1, ele sabe que o espírito está muito enfraquecido. E vocês observam que ele deu 1, e esse 1 tão pouco, o cidadão não fez nada, o espírito não fez nada. Então, quando nós buscamos entender, quando nós buscamos a interpretação da parábola, nós vamos fazer o que eu estou fazendo dos talentos que Deus me deu, o que eu estou fazendo das oportunidades dadas por Deus para nós, de que maneira eu posso melhorar, para que quando chegar o tempo, quando chegar no momento certo da prestação de conta, que nós não sabemos quando vai ser essa prestação de conta, sabemos que vamos prestar conta, sabemos que estamos de passagem, sabemos que é um momento em que nós buscamos desenvolver esses talentos nossos, quer seja material, quer seja espiritual, quer seja físico. De que maneira física? Tem uma passagem do livro, tem que pescar, tá? Tem uma passagem do livro Luz Acima, do Espírito X, do Chico Cândido Xavier, que ele fala a analogia dessa parábola de uma maneira diferente. Ele coloca o seguinte, que foi dado 5 talentos para uma pessoa, para um espírito, para um ser. E que esses 5 talentos ele desenvolveu. E foi dado para um deles, esse, talvez considerando esse 1, foi dado uma dor como talento. A dor como talento. Vocês consideram a dor talento? Sim. De que maneira essa dor pode ser um talento para nós? Porque ela é educativa, né? Pois é. A dor é um talento. As nossas dificuldades são talento. Porque no momento que nós aceitamos tudo que Deus dá para nós, porque é uma maneira de nós, mundo de provas e expiações, né? Somos espíritos reencarnantes. No planeta de provas e expiações, e alguns com algumas missões. Jesus passou por uma dor grande, né? Jesus passou por uma dor. Isso sobreviveu, resistiu, porque era necessário. Nós temos as nossas dores que é um talento, a capacidade de nós aceitarmos essas dores como um momento de aceição. Às vezes nós
quando estamos com a saúde plena, né? Tudo é maravilhoso. Quando nos atentamos contra a doença, alguma doença, falando por Covid, dizia-se muito que a Covid ia mudar, né? Ia mudar todo mundo, mas não foi o suficiente. Não foi o suficiente para mudar muita gente ainda continua, talvez pior do que antes, mas não é o caso. Mas quando temos as nossas dores, nós começamos a questionar Deus, né? Porque nós achamos, acredito que ninguém mais fala nessa frase, eu não mereço, né? Mas a frase foi muito dita por alguns de nós, eu não mereço, né? Eu não mereço. Mas nós merecemos tudo aquilo que vem de Deus, sabendo que Deus é Pai, né? Tem uma passagem que diz assim: o pai, quando o filho pede o peixe, né? Da pedra, né? Essa passagem nos faz entender a grandiosidade de Deus para nós. E nós não estamos ainda no patamar de entender as verdadeiras direcionamentos, a verdadeira missão, não vou dizer missão, a verdadeira intenção de Deus para nós como Pai. E aí as dores físicas vêm, e aí nós reclamamos. Mas isso também é um talento. Você admitir que as dores vêm para suportar, para o seu crescimento espiritual. Eu costumo dizer o seguinte: quando nós estamos aqui batendo papo entre nós, é muito fácil levar as informações, porque todos nós temos conhecimento, todos nós temos evangelho, mas imagine você levar essas mensagens, esse tipo de informações para aqueles nossos irmãos que não conhecem a doutrina espírita, que não falam sobre encarnação. Eu tenho uma dificuldade muito grande em casa de conversar com os meus genros, às vezes com as minhas filhas, até com a minha neta, com relação a essa questão dos nossos sofrimentos e das nossas transformações, porque ele não entende, e é muito questionamento. E quando você ainda não está no patamar, por isso que aqui a palavra do Sábio ele fala, a cada um conforme sua capacidade, e também essa capacidade de entendimento, porque espíritos encarnados que nós somos estão num processo de evolução. Então, às vezes, para algum é mais fácil de entender do que para mim. Eu ainda tenho dificuldade de entender algumas coisas, mas aqueles que estão lá fora, que não têm nenhum conhecimento da doutrina espírita, fica difícil. Então, eu falo o seguinte: você tem que ter um talento imenso para conseguir levar essas informações e conseguir convencer. Não convencer porque você tem que convencer, mas você tem que passar aquilo que você tem de conhecimento, aquilo que você acredita, aquele teu talento que foi dado por Deus naquele momento, para que eles possam entender verdadeiramente qual é a missão de nós aqui na Terra nesse momento. Por que nós reencarnamos? Mas se a pessoa não consegue entender a reencarnação, não vai entender mais nada. Eu tenho falando em talento, eu tenho uma situação familiar em que existe uma guerra, né, entre cunhado, irmã, por bens materiais. E de volta e meia, eu estou conversando com ele: olha, vocês precisam se acertar agora. Precisa se acertar agora, porque tudo é passageiro. Vocês vão voltar para resgatar isso aí. E outra coisa importante: quando vocês estão em guerra aqui, você não sabe quem vai partir primeiro. Você não sabe se é teu irmão, que você tem como desafeto inimigo, verdadeiramente inimigo, ou se ele ou você vai antes dele. Porque se você for antes, tudo bem, você ainda tem um irmão, mas se ele for antes de você, ele, como espírito desencarnado, vai te atormentar muito mais do que atormenta agora. Então busque se reconciliar, reconcilie-se com ele. Aí ela fala: mas eu não posso me reconciliar, porque toda vez que tem, eu tenho que ir a ele, eu digo: não, mas você tem que fazer a tua parte. Vá e faça a tua parte, em vezes que seja, porque você vai batendo água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Nós costumamos dizer, nós sabemos bem disso, que quando vem a reunião doutrinária, um determinado espírito teregoso, não é no primeiro encontro que a gente vai conseguir convencer ele das coisas em que ele está errado. Então é assim que funciona, você tem que insistir, porque é você que precisa se reconciliar, já que ele não tem essa predisposição para reconciliar contigo. Outra coisa interessante, que eu costumo falar: as pessoas que entram na doutrina espírita, ou que frequentam a doutrina espírita, tem muito interesse em participar das reuniões mediúnicas, né? E principalmente de doutrinar espíritos desencarnados, né?
eu falo, poxa, bacana, né? Seria bem melhor que nós buscássemos agora, como espírito ainda encarnados, buscássemos doutrinar esses encarnados que estão do nosso lado, usar esse nosso talento que nós temos para doutrinar os que estão aqui, porque aqueles que estão do outro lado partiram daqui para lá. Então eles chegaram lá com as mesmas dúvidas, com as mesmas raivas, com os mesmos temores que tinham quando encarnados. Então, por que nós nos preparamos agora que temos o conhecimento? Para doutriná-los enquanto estão encarnados. O preferido já depois de desencarnar. Porque é muito fácil, né? Como seria mais fácil que nós tentássemos agora, porque temos essa oportunidade. Porque no futuro, quando ele desencarnar, nem todos nós aqui vamos ter oportunidade de participar de reuniões mediúnicas. Todos aqui participam de reunião mediúnica, não, né? Não, a senhora participa, você participa? A senhora também pode? Todos então. Aqui todos. Todos, né? Pode. Eu já não participo. Então tenho que aproveitar essas oportunidades que eu tenho para tentar convencer, para tentar doutrinar aqueles espíritos ainda encarnados que precisam de orientação, que estão completamente desorientados. Para você ter uma ideia rapidinho dessa questão que eu falei, é cômico, mas é sério, abrindo um parênteses rapidinho, nós estávamos viajando e estava essa Copa do futebol, essa coisa toda aí, né? E esse cunhado que é desafeto do outro é torcedor do Fluminense. Meu cunhado estava lá, né? E aí, não sei se vocês acompanham, o clube que é do meu cunhado perdeu. Ele estava vibrando, perdeu, não, ganhou. E ele estava vibrando, eu estou aqui vibrando, porque, não, ele estava bravo porque o Chico tinha ganho. Poxa, ganhou aquela coisa toda, por que essa sua... Por isso que ele pega. Você não sabe que o outro é torcedor desse time, o outro é torcedor desse time, que outro? Aquele que está lá. Ele se referindo ao cunhado que é desafeto dele. Então ele está num momento do lado de lá, o outro não deve nem saber que ele está existindo, ele vibrando pela derrota do outro. Você vê o grau de que é, de necessidade de ser doutrinado ainda como espírito encarnado. Então, isso é só um exemplo, mas quantos que estão do nosso lado? O nosso convívio são espíritos encarnados que precisam ser doutrinados. Não esperar que passem para o outro lado com as suas mazelas, com as suas raivas, com as suas... Então, espiritualmente seria isso que nós teríamos que usar os nossos talentos, não esperar um futuro, né? Porque, como diz, né? Nós não sabemos o dia que nós vamos voltar. As nossas passagens estão reservadas, mas não sabemos o momento que nós vamos retornar. Então, as oportunidades que nós temos de falando de se doar para o próximo, se doar para aqueles nossos irmãos que precisam. Nas nossas atividades, o Evangelho fala também sobre isso, né? Da superioridade e da inferioridade. Né? Nós trabalhamos, exercendo uma função dentro de uma empresa que é de chefia e estamos aí para comandar as nossas funções de chefia, é para comando, não é mandar, é comandar. Comandar é trabalhar em comum acordo para com o outro. Então, às vezes, nós temos uma prepotência por sermos chefe, né? Diz que quer ver quem é homem, ter a força para ele, ter o poder para ele, você vai ver quem é ele. Então, Deus nos dá a oportunidade, todas são oportunidades, para que nós possamos compartilhar os nossos talentos, as nossas oportunidades financeiras, materiais, para com aqueles que estão do nosso lado, para todos aqueles que estão conosco. Mas será que nós estamos no caminho certo? Será que nós estamos atentando para esse compartilhamento desses nossos talentos com os nossos irmãos que precisam, com os nossos familiares? Às vezes nós nos preocupamos muito com aqueles que estão ao nosso lado, né? Esquecemos aqueles que estão dentro do nosso seio familiar, porque nos preocupamos às vezes em agradar a terceiros, né? E esquecemos que temos um compromisso muito grande para aqueles que estão do nosso seio, estão às vezes nos pedindo socorro, e temos a consciência de que a família é o maior laboratório de espíritos comprometidos. Então nós temos que usar os nossos talentos. Eu tenho vários casos de família, eu passo por diversas, vou dizer provas, mas todos nós passamos, né? Eu tenho uma netinha, eu cuidei dela desde pequenininho, não é lamentação não, tá? Mas só uma citação, porque parece que a gente se lamenta das coisas.
Eu cuidei dela desde pequenininho, porque na época eu estava desempregado e cuidava dela. E cuidei. Hoje, essa minha neta, o convívio nosso dentro de casa, Tereza sabe disso, está registrado, né? Agora já foi, não tem problema, mas é uma verdade. Esse convívio nosso é um convívio assim que me causa estranheza, né? Mas aí você vai usar os seus talentos de compreender o que Deus dá para nós, as oportunidades que Deus dá para nós. Eu vi um Espírito que veio para eu, como diz, o Filho do Homem para servir, o Senhor foi para ser servido, só para eu agradar a ela. Ela tem um relacionamento assim comigo, por estiver estranha. Não existe aquilo que você achava que deveria ter, um afeto, um amor. Mas eu não reclamo, não. Eu aceito. Porque é isso que espiritualmente poderia ser um talento, de você aceitar aquelas coisas que você acha que você não merece, que você não é merecedor de passar. Porque uma das maiores causas nossas, eu acho que os reclames, né? Porque às vezes nós acordamos pela manhã reclamando. Tem alguém que disse assim, diz o seguinte: ao nós acordarmos, Deus nos dá 24 talentos, porque são 24 horas por dia para nós desenvolvermos tudo aquilo que nós temos no nosso exterior para com o outro. 24 horas para nós buscarmos as nossas transformações. Como diz Francisco de Assis, a cada noite nós fazemos as nossas reflexões e dizer: o que é que eu fiz hoje que possa ter desagradado o meu irmão? E buscar no dia seguinte, refazer, buscar. Então, esses talentos que Deus está aqui, esse talento, parábola dos talentos que nos traz Kardec nesse capítulo, é para as nossas reflexões, é para que nós pensemos de que maneira Deus nos deu as oportunidades, de que maneira Deus nos quer trazer para Ele de volta como filho, de que maneira nós vamos estar no momento que nós nos apresentarmos para Ele para a prestação de contas. Porque Ele diz no Senhor, a volta do Senhor, esse reencontro que nós vamos ter para prestar contas daquilo que nós fizemos ou porventura deixamos de fazer. Porque esse fiel servidor que pegou o talento e guardou com medo das oportunidades que ele poderia ter, com medo de encarar todo o trabalho que tem, ele vai retornar. E aí, como eu disse, ele já não vai ter mais. Dar-se-á 5 àquele que dobrou e tomar-se-á daquele que tem apenas 1. Então, o que tinha 5 foi mais 5, 10, mais 1, 11. Então, ele vai ter mais. Por quê? Porque Deus sabe da capacidade dele de desenvolver, da capacidade de buscar, da capacidade de progredir, de evoluir nessa lei de trabalho e progresso. Porque, bendito, nós sabemos, através do livro dos Espíritos, da lei de trabalho e de progresso. Aquele um que somos no encontro, ele regrediu completamente, porque ele não executou a lei do trabalho. E se você não executa a lei do trabalho, você não progride. O trabalho nos dá a capacidade de progresso, e só tem progresso quem trabalha. Eu costumava dizer que eu não gostava de trabalhar. Na verdade, eu falo que eu não gosto de trabalhar. Mas depois que eu entrei na doutrina espírita, para ver que o trabalho, né, é necessário, eu mudei um pouco essa minha condição de dizer que eu não gosto de trabalhar. Eu dizia que eu trabalho porque nós temos uma necessidade de trabalhar. Mas com relação à doutrina espírita, eu trabalho porque é necessário. Eu trabalho porque nós precisamos buscar a evolução através da lei, do trabalho e do progresso. As leis corporais, as dores, de que maneira nós estamos? Porque a nossa saúde, nosso corpo físico é um dom que Deus nos deu. De que maneira nós estamos cuidando do nosso corpo? De que maneira nós estamos nos alimentando? De que maneira nós estamos nos cuidando fisicamente? Porque tudo que é todo talento é tudo aquilo que Deus dá para o e o nosso corpo. Como nós estamos cuidando? Estamos cuidando bem? Estamos nos alimentando de uma maneira saudável para manter esse dom, esse talento que é dado por Deus? Ou estamos levando de uma maneira, como assim dizer, ao Deus dará? Deus dará no bom sentido, ao Deus dará, de qualquer maneira, se alimentando regularmente, usando, de repente, esses nossos irmãos que usam drogas, usam bebidas ilícitas, cigarro, excesso, até às vezes também excesso de trabalho, às vezes trabalho desnecessário. Como que nós estamos nos conduzindo? Como nós estamos cuidando desse talento que Deus nos deu, fisicamente, para que o nosso corpo possa, né? Nós temos
para não ser, na verdade, pseudo-suicidas, né? Porque às vezes nós não cuidamos e lá na frente temos algum problema de saúde e nos lamentamos, né? E só vamos rever isso quando estamos no leito, às vezes sem condição de ser revertida a situação em que nos encontramos. E sabemos que tudo aquilo que acontece, a causa maior está em nós mesmos. Os nossos talentos, a nossa necessidade de vida, a nossa necessidade, melhor condição de vida está em nós. Deus nos dá a oportunidade, Deus nos dá saúde, mas para que nós possamos conservá-la e tê-la como coisa boa. Materialmente falando, né? As pessoas que têm as condições, e o Evangelho também fala sobre isso, sobre a prova da riqueza, onde ele diz que a prova da riqueza é mais difícil que a prova da pobreza, da dificuldade. Por quê? Porque o egoísmo, a vaidade, não nos deixa ajudar aqueles que precisam. Se imaginando você, se cada um tivesse milionários, condições financeiras ou matéria que pudesse ajudar, o mundo seria melhor. A ajuda seria melhor. O que nós observamos é que aquele que menos tem, às vezes ajuda mais do que aqueles que muito têm, né? Materialmente falando. É um talento que Deus deu, porque sabemos que nada nos pertence, nem materialmente, nem fisicamente. Tudo é um empréstimo. Isso que nos dá materialmente como empréstimo, nós temos que prestar conta. Porque aqueles que hoje vêm abastados financeiramente, na próxima encarnação podem vir com necessidades financeiras grandes. E hoje aqueles que estão, às vezes, numa condição materialmente falando inferior, poderão vir numa próxima encarnação. Isso não é obrigatório, porque depende muito do merecimento de cada um e da necessidade reencarnatória do espírito. Porque nem todo espírito tem necessidade de vir materialmente abastado. Vai da necessidade espiritual de cada espírito. Então é para quê? Para se criar situações, para se criar maneira de ajudar aqueles outros que não têm. Se todos fizessem isso, eu acredito que desemprego seria menor, né? A quantidade de desemprego seria menor, as pessoas acham os talentos. Aí já falando do talento material, para que pudesse fluir. A inteligência, um dom que Deus dá também, né? A inteligência. Mas todos usam a inteligência para coisas negativas. Quantos homens, né, como o fiel servidor aqui, usa essa inteligência para coisas negativas. Eu vi uma reportagem que estava vendo que, com relação na época da Covid, houve um pouco, uma coisa muito grande para que desenvolvesse a vacina, né? A nossa visão, o desenvolvimento da vacina é para o bem da população, né? Mas se nós formos nos aprofundar, existia na verdade uma corrida financeira, porque todos os grandes laboratórios queriam sair na frente para desenvolver a vacina para ganhar financeiramente, buscando os bens materiais, unindo o útil ao agradável. Claro que a gente não consegue nada superior sem ter o poder aquisitivo, sem ter a questão financeira acima de tudo, mas precisamos ver de que maneira nós estamos usando os nossos talentos, ou se não o estamos usando. Eu falo que a capacidade dentro da casa espírita, quantos trabalhadores tem na casa espírita, quantas oportunidades nos são dadas para que nós venhamos trabalhar, e quantos realmente se fazem presente nessa tarefa de vir, nessa tarefa de ajudar, nessa tarefa de trabalhar. Às vezes a pessoa fala, poxa, eu não posso ajudar você, como eu falei, porque eu não tenho uma condição financeira. Mas você pode vir varrer, limpar, isso não depende do dinheiro. Você pode vir servir uma água, você pode vir fazer uma evangelização. Tem tantos trabalhos dentro da casa espírita que nós podemos usar os nossos talentos para executá-los, que não depende de dinheiro. Dinheiro é bom, é necessário, mas não é tudo. Né? Então nós precisamos entender de que maneira e o que a palavra dos justamente nos traz. E mais uma vez eu foco. E onde é que nós estamos nesse patamar? Em que estágio nós estamos com relação ao nosso uso dos nossos talentos? Quer sejam materiais, quer sejam espirituais, quer seja físico, corpo físico, quer sejam corporais. Se as nossas dores, quando nós sentimos, nós somos resignados. Estamos resignados com as dores que vêm para o nosso corpo. Os servos bons são os homens, são aqueles na parábola, os bons servos, são aqueles homens que souberam usar os talentos e fazer dele o bom uso. Os mais servos, que não contaram a parábola, são aqueles que negligenciaram as oportunidades. E onde é que nós estamos? Estamos com os bons servos,
Os nossos talentos nós estamos colocando à disposição dos próximos, dos nossos irmãos. Os nossos talentos nós estamos usando para ajudar aqueles que precisam. Às vezes o nosso vizinho, às vezes com o nosso ouvido, porque às vezes a pessoa, basta você dar um sorriso, basta você dar uma cena, basta você dar um bom dia, você está usando o seu talento. A gente fala que é educação, mas é um talento. Às vezes uma pessoa está querendo só te ouvir, tem um amigo meu que volta e meia ele me liga que tem um problema pessoal, volta e meia ele me liga, ele conta a história, às vezes a história é repetida, porque eu já conheço a história, e no final eu digo, irmão, me desculpe por eu estar tomando o teu tempo. Eu falo, não, eu tenho que te agradecer por poder usar o meu tempo para te ouvir. Então, essas coisas, nós temos que estar apenas oportunidades e não até mesmo esperarmos, né? Porque às vezes nós cruzamos o braço e esperamos que as oportunidades venham até nós. Mas nós podemos ver adiante, ver aquele irmão nosso que precisa de uma ajuda, chamar, conversar, orientar, como eu falei, para que nós possamos ajudá-lo na sua caminhada, para que nós possamos fazer com que os nossos talentos se desdobrem, que os nossos talentos se multipliquem e não fiquem lá inerte. Né? Eu tinha alguma relutância em vir para os bate-papos, porque eu realmente não me achava preparado para determinadas atividades. Eu achava que eu não tinha talento para determinadas coisas, mas cada vez mais eu fui incentivado e buscando orientação, porque quando você se predispõe a fazer a coisa de coração, quando você se predispõe a fazer a coisa dando o melhor de você, você confia em Deus que as coisas vão fluir e que vão dar certo. É confiar em Deus, é ter certeza que Ele vai estar ao teu lado para te orientar, seja naquilo, qualquer coisa que você for fazer. Chama por Deus, agradeça a Deus a oportunidade e confie, confiando que tudo flui, tudo dá certo, tudo orienta, porque os talentos nos é dado. Agora falta a gente impulsionar, falta a gente remar, vamos dizer, pegar a charrua e trabalhar para desenvolver esses talentos que Deus nos dá, esses talentos que nos são inseridos como espírito reencarnante, seja ele material, não diria, porque material às vezes nós não temos a condição material, né? Nos falta muito do material, mas nós temos o espiritual. Nós sabemos muito bem que você pode mentalizar. Eu não tenho, eu não posso, mas eu vou mentalizar, eu vou orar com fé, com perseverança, para que aquele irmão que está aí, às vezes, precisando de alguma coisa, para que flua. E sabe que oração e força do pensamento, e o pensamento tem força, e as coisas acontecem. Isso é um talento que Deus nos dá. Nenhum de nós é incapaz de ajudar, nenhum de nós não temos sequer um talento, não precisa ser material. Todos nós temos a capacidade dada por Deus, a capacidade dos talentos dada por Deus para auxiliar, para fortalecer, para estar colaborando um com os outros. Como diz aqui, todos podemos fazer algo, todos temos os nossos talentos, embora às vezes nós não tenhamos nem a consciência daquilo que nós podemos fazer, não temos a consciência da força que nós temos, não temos a consciência da capacidade que nós podemos ter para ajudar o próximo. E a proposta maior é essa, é de ajuda mútua. A proposta maior é essa de estar nesse universo, né? Essa grande família universal que somos nós irmãos, de uma maneira geral. A proposta maior é essa. Esse caminho é isso que Deus quer de nós, que nós possamos, fortalecidos na fé dele, ajudar aqueles que precisam de ajuda. Quer voltando a frisar, quer seja material, quer seja espiritual, quer seja corporal, quer seja com conversa, quer seja com sorriso, quer seja com aperto de mão, quer seja com abraço. Todos os seus talentos nós damos. Abraço é energia, aperto de mão é energia. E nada mais constante, nada mais coisa do que você passar a energia positiva para aqueles que precisam, distribuir esses talentos dados por Deus. A palavra nos ensina. Ele fala no final, né? Ele diz: aquele que não usou, tirar-se-á. Mas Deus não tira nada de nós. Nós mesmos, pelo nosso mau uso, pela falta de uso, é que nos despojamos das oportunidades, porque as oportunidades são nos dadas. Nós, quando reencarnamos, sabemos de tudo aquilo que nós vamos passar e tudo que é preciso para a nossa evolução, para o nosso crescimento. E os talentos são isso aí. Enquanto nós não negligenciarmos as nossas oportunidades, negligenciarmos
a nossa condição de espírito reencarnante, fortalecido numa grande família universal, nós vamos correr risco, em encarnações futuras, penarmos, sofrermos. Então, a palavra do planeta nos diz isso, nos traz o fortalecimento, o crescimento nosso, para a ajuda mútua, a ajuda de todos aqueles que precisam, dentro, fora da casa espírita, independente do segmento religioso, independente das nossas imperfeições, porque somos espíritos ainda imperfeitos, espírito, por isso que ele fala que foi dado a cada um conforme o seu conhecimento, conforme a sua capacidade, porque Dona Lucélia, Sr. Oswaldo, Cunha, cada um tem uma capacidade evolutiva. Nós não podemos cobrar dos outros que estejam no mesmo patamar que nós, porque cada um tem a sua caminhada, cada um tem seu momento de explosão, momento de despertar para a realidade da vida, momento de despertar para saber quem somos, de onde viemos e para onde iremos como espíritos. Claro que isso voltado para aqueles que conhecem a doutrina do espírito, para quem não conhece, não. Sabemos que somos espíritos eternos, viemos da necessidade e que para lá voltaremos, diferentemente daquela colocação de que pobre iremos ou pobre tornaremos. Então, que os nossos talentos possam ser cada vez mais desenvolvidos, evoluídos, triplicados, dobrados, e não colocados embaixo de uma pedra para que se não tenha a evolução necessária para que se dissipe. Que os nossos amigos espirituais, nossos irmãos, estão sempre ao nosso lado, nos fortalecendo nessa caminhada. E eles estarão. Quando a gente tem fé, acredita, persevera e, acima de tudo, tem o merecimento, as coisas acontecem. Porque às vezes nós queremos, perseveramos, mas não somos merecedores. Então precisamos ver, trabalhar os nossos talentos para que possamos, na prestação de conta, estarmos com salvo. A nossa próxima encarnação seja sempre evoluída. Estamos passando por um mundo de provas e expiações para a regeneração. Então a nossa busca é essa busca de evolução espiritual, que possamos evoluir o mais rápido possível, sabendo que a evolução não dá saltos, nós precisamos acelerar o nosso processo de evolução, trabalhando os nossos talentos, ser como bom e fiel servidor, buscando triplicar, dobrar, fazer crescer, fazer evoluir, para que nós possamos um dia poder ser chamados filhos de Deus, como ele diz, bem-aventurados aqueles que são filhos de Deus, filhos do homem. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que as nossas tendências positivas, que as nossas transformações possam ocorrer de uma maneira leve e rápida para a nossa evolução, para o nosso bem-estar, para o agrado do Pai Todo-Poderoso. Que é isso que Ele busca de nós. Ele quer nos ver evoluir, nos quer ver colocando os talentos em prática. Quer nos ver bem, quer nos ver feliz, como todo qualquer pai quer ver os seus filhos bem e felizes. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos fortaleça hoje e sempre. Gratidão, irmão, pela sua graciosa, amorosa, tão reflexiva fala com relação à parábola dos talentos. Que essa reflexão tão significativa possa contribuir para o despertar da nossa consciência, para entendermos o que realmente estamos fazendo aqui com os talentos que Deus nos presenteou para a nossa evolução. Então, sou gratidão pela sua presença e vamos, após o encerramento, vamos ter nosso momento, nosso segundo momento, a fluidoterapia. E eu convido você, meu irmão, para encerrar com a nossa prece de agradecimento, finalizando nossa doutrinária. Viu? Deus te abençoe hoje e sempre.
espirituais. Agradecido estamos pela oportunidade de trabalho, a oportunidade de poder estar aqui, falando sobre a sua palavra, ó Senhor, falando sobre os teus ensinamentos, e agradecendo pela tua presença, pois vós nos ensinaste que onde houvesse duas ou mais pessoas reunidas em teu nome, tu se faria presente. Roga na voz, Pai, por todos os nossos irmãos que se encontram nos cárceres, nos hospitais, nas ruas. Roga na voz que possa, Senhor, cumprir o teu manto de paz e amor. As mães que nessas horas choram por teus filhos largados nas ruas, envolvidos em drogas ilícitas, rogando também, Pai, pela paz, pelo amor, pela compreensão entre os homens, nesse mundo de provas e expiações, que cada um de nós, como fala a parábola, possa colocar o teu talento ao teu serviço, Senhor, redobrando, para que o mundo de paz e de amor, que tanto almejamos um dia possa acontecer. Assim, Senhor, com a prece que nos ensinaste, daremos por encerrados o nosso trabalho nessa noite. Assim dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso divino nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como em todos os lugares. Por pão, alimento do corpo e do Espírito, dá-nos hoje e sempre. Permita, Senhor, que nós possamos voltar aos nossos lares, na tua companhia, com os bons frutos, com as boas energias aqui adquiridas. Que Deus, Pai Todo-Poderoso, possa nos proteger e nos guardar hoje e sempre. Depois dessa oração de agradecimento, encerramos a primeira parte dos nossos trabalhos de hoje com a esperança de que a paz que desejamos ao mundo comece em cada um de nós. E te pedimos que inscreva-se em nosso canal, deixe o like, compartilhe e nos ajude na divulgação da doutrina espírita. E que Jesus nos conceda uma boa noite.